Capítulo 82. Da guerra e da ruína. Dan engasgou e tossiu, cinzas caindo de sua cabeça enquanto se levantava com dificuldade. Sua visão estava turva, tingida por um tom laranja vívido, sombras oscilando para frente e para trás. Gritos e uivos abafados quebravam o zumbido em seus ouvidos. Seus olhos ardiam enquanto ele pressionava os dedos nas frestas, esfregando a cinza e a sujeira. Com a visão clareando, ele viu que o tom alaranjado vinha das chamas que consumiam a floresta. As chamas queimavam a densa folhagem, subindo pelas árvores e reduzindo a copa acima dele a nada mais que faíscas e cinzas, com a luz da lua de sangue brilhando através delas. Dan cobriu o nariz e a boca com a capa. Se o fogo de dragão não tivesse aberto buracos na copa das árvores, ele provavelmente teria sufocado com a fumaça. Ele cambaleou para o lado, o pé batendo em algo. Um tronco de árvore o impediu de cair. Olhou para baixo e viu que o que havia chutado era metade inferior de um soldado loriano, o corpo partido ao meio, intestinos e sangue cobrindo o chão. Balançou a cabeça, tossindo, com os lábios e a garganta secos. Uma mão pousou em seu ombro, e ele se afastou bruscamente, o pânico lhe invadindo as veias. Cambaleou para trás, uma vibração violenta percorrendo sua espinha ao cair sobre uma raiz grossa, com cinzas rodopiando no ar. Deu de cara com Lirei. Seus cabelos estavam emaranhados de sangue e cinzas, seu rosto enegrecido. Ela o ajudou a se levantar. Você está ferido? Lirei tocou sua bochecha com uma delicadeza que ele nunca vira na elfa, seus olhos dourados o estudando. Estou bem. Dan olhou em volta para as chamas e os corpos em chamas, suas pálpebras coçando enquanto piscava. Alia, e os outros? Dan olhou por cima do ombro de Lirei e viu Alia ajoelhada sobre o corpo de um elfo cujo lado esquerdo era apenas armadura derretida e pele carbonizada. Ela acariciou os cabelos do lado direito da cabeça do elfo, sussurrando algo enquanto olhava em seus olhos. Um dos magos que nos salvaram. A voz de Lirei era pura tristeza. Ela acenou com a cabeça na direção de mais 3 elfos que estavam ao redor deles, cada um vestindo um manto carmesim. Todos tinham espadas curvas desembainhadas, mas olheiras profundas marcavam seus olhos e seus ombros estavam caídos. Havia muito mais deles. Eles nos protegeram do pior. Pelo menos, tentaram. Dan viu Tanner encostado em uma árvore, com a mão pressionando um ferimento na perna. Yana estava ao lado dele, examinando seu rosto em busca de cortes e queimaduras. Vários outros elfos e rebeldes jaziam espalhados pela clareira circular que permanecerá praticamente intacta pelo fogo, graças aos magos élficos. Recuar! Uma voz trovejou de algum lugar em meio às chamas e ao caos, elevando-se acima do crepitar das chamas e dos lamentos e uivos dos moribundos. Para a cidade! Recuar! Algo chamou a atenção de Dan, e ele se virou para ver um soldado de Loria se levantando e desembainhando sua espada atrás de um dos magos élficos. Dan levou a mão ao cinto da espada, mas a havia largado quando o fogo de dragão caiu. Ele saltou por cima de Lirei, puxando uma flecha da aljava. Agarrou o braço do homem com força e cravou a ponta da flecha no couro que protegia o abdômen do soldado. Enquanto o homem engasgava, Dan tentou puxar a flecha, mas a ponta estava presa na carne. Ele a soltou e golpeou o queixo do homem com a palma da mão. O soldado cambaleou para trás, o sangue escorrendo pelos lábios, onde mordera a própria língua. Ele ergueu a espada, mas, ao fazê-lo, um rosnado soou atrás dele, e Fainir saltou sobre suas costas. O peso do pinheiro-lobo o derrubou para frente, fazendo-o cair no chão. Fainir rasgou o lado do pescoço dele, jorrando sangue. Você está bem, disse ela ao aparecer atrás de Fainir, com Baldon caminhando ao lado dela em sua forma humana. O Angan acenou com a cabeça para Dan. Coração de pedra, é bom te ver bem. Seus lábios se curvaram em um sorriso de dentes afiados. Os olhos do Angan brilhavam à luz da fogueira, mas Dan não via nada além de perda em seu olhar. Tantas almas extintas num piscar de olhos. Provavelmente mataram mais dos seus do que dos nossos, disse Dan, olhando em volta. A maioria dos nossos estava mais atrás, ou nos flancos. Não faz sentido nenhum. Um nó se formou na garganta de Dan ao assimilar a enorme perda de vidas. Em meio a tudo aquilo, não eram os gritos dos moribundos ou os corpos carbonizados dos mortos que realmente o comoviam, mas sim o som suave de soluços que se elevava acima das chamas crepitantes. Estávamos ganhando, disse Tanner, gemendo enquanto se levantava do tronco da árvore, com Yana o amparando. O homem mancava em direção a Dan, ela e Baldon. Agora estamos mortos ou fugindo, e as forças deles têm a chance de se reagrupar. A guarda do dragão são como martelos, e qualquer cenário é um prego.
Danos colaterais não significam nada para eles. É difícil levar em conta a falta de moralidade em um plano de batalha. Precisamos recuar junto com os outros, disse Yana, ajeitando-se para suportar melhor o peso de Taner. Não vai demorar muito para os Lorianos se reagruparem, e somos presas fáceis aqui. Mas há sobreviventes, disse Dan, olhando de Yana para as chamas. Ele podia ver alguns dos rebeldes ainda se movendo, elfos em armaduras de prata lisa se arrastando pelo chão. Se eles conseguirem ficar de pé e andar, não precisam de nós. Taner tirou o braço do ombro de Yana. Gemeu ao cair de joelhos, afastou o corpo de um Loriano morto e pegou um arco de madeira branca debaixo dele. Meu arco! Levantou-se com dificuldade e entregou o arco nas mãos de Dan. Se eles não conseguirem ficar de pé ou andar, não podemos ajudá-los. Os Lorianos vão passar por aqui assim que se reagruparem. Vão matar qualquer um de nós que estiver vivo. Dan olhou para Lirei. Ela lançou um olhar para Alia, que agora retirava uma faca da têmpora do elfo carbonizado que ela estava conchegando. Este é o caminho da guerra, Dan. Taner tem razão. O quê? E toda essa sua conversa sobre honra? Os olhos de Lirei se estreitaram e ela se virou para Dan. Minha honra está intacta. As narinas de Lirei se dilataram, sua respiração pesada. Desculpe. Não era essa minha intenção, é só que... Eu entendo. Ela olhou para os mortos e para o fogo. Eu disse que era assim que a guerra funcionava. Não disse que era simples ou fácil. O que é aquilo? Os olhos de ela brilharam em âmbar enquanto ela passava por Dan e encarava as chamas. Faenir se aproximou dela, com o nariz empinado e o focinho enrugado. Um arauto. O medo tomou conta da voz de Taner. Ele desembainhou a espada da bainha que carregava no quadril. Um desvanecido. Enquanto Dan observava as chamas, rajadas de ar ondulavam, separando o fogo. Um desvanecido caminhava através das chamas, um longo manto negro drapeado sobre os ombros. O manto parecia absorver a luz do fogo, obscurecendo o ar ao seu redor. Espirais azuis decoravam o manto, cintilando enquanto ondulava atrás da criatura. O desvanecido caminhava como se estivesse passeando por um campo de flores, lenta e decididamente, seu olhar percorrendo os corpos. Por um instante, Dan pensou que fosse o véu quem atacara Belduar. Ele tinha os mesmos redemoinhos azuis em seu manto, mas seu rosto era diferente, seus cabelos brancos como a neve. Sem pensar, Dan levou a mão ao ombro, passando os dedos sobre a placa de aço que repousava sobre a carne marcada pelos raios do véu. A cabeça do desvanecido virou bruscamente para o lado em resposta a algo que Dan não conseguia ver. Chamas negras jorraram de ambos os lados da mão direita do desvanecido, as labaredas se contorcendo e tremulando. Num instante, as chamas negras se transformaram na forma de uma espada, a mesma arma que o desvanecido usará em Belduar. Um elfo saltou de meio às chamas furiosas à esquerda do véu, e a criatura brandiu sua espada de fogo negro com velocidade sobre-humana. Uma nuvem de cinza se ergueu quando a cabeça e o corpo do elfo atingiram o chão. O véu ergueu o olhar e fixou os olhos em Dan. Os lábios finos da criatura se abriram em um sorriso sinistro. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Quando Dan se virou para os outros, as chamas ao redor deles cresceram e rodopiaram como se renascessem, bloqueando sua rota de fuga. Mas que diabos! Essa coisa pode ser morta. Os olhos âmbar de ela oscilaram entre o véu, Dan e Taner. Ela, precisamos correr. Dan jogou seu arco de madeira branca sobre o ombro, seus dedos roçando reflexivamente as penas das flechas em sua aljava. 7. Onde, Dan? Ela gesticulou em direção à parede de chamas que havia redobrado ao redor deles. Pode ser morto, disse um dos 3 magos élficos, com os olhos semicerrados enquanto olhava para o véu que se aproximava. Ou pela centelha ou cortando sua cabeça. Ela se virou para Taner e Yana. Fiquem aqui. Se o fogo diminuir, corram. Tanto Taner quanto Yana tentaram argumentar, mas ela os interrompeu. Ele não está em condições de lutar, disse ela, apontando para Taner. E ele precisará que vocês voltem. Por favor, escutem. Ela se virou para os 3 magos elfos. Nós vamos distraí-lo. Vocês o matam, certo? Os elfos assentiram com a cabeça. Morte ou honra, disseram em coro. Morte ou honra, repetiu Lirei, inclinando a cabeça na direção dos magos. Ela colocou o arco nas costas e desembainhou sua espada curva. Estamos com você, disse ela a ela, apontando para Alia. Isso é uma péssima ideia. Dan tirou o arco das costas e olhou para o véu,
que agora estava a apenas 6 metros de distância, seus olhos negros e vazios contrastando fortemente com sua pele branca e pálida. Um arrepio percorreu o corpo de Dan enquanto ele encarava a criatura. Uma péssima ideia. Sem dizer mais nada, ela atacou, com Fainir saltando ao seu lado. Alia e Lirei seguiram-na, suas lâminas curvas reluzindo à luz da fogueira. Tenha fé, Surearte. Baldon inclinou a cabeça para Dan, depois avançou atrás de ela e dos outros. O corpo do Anga se transformou enquanto ele se movia, seu torso alongando-se, os ombros alargando-se, os ossos estalando e se contorcendo. Dan observou Baldon crescer, seus músculos engrossando, sua forma se transformando na de um lobo gigante. Dan puxou uma flecha, colocou-a na corda e a disparou num movimento fluido. Observou-a afundar no peito do desvanecido antes de disparar, puxando outra flecha no mesmo instante. Da última vez que ficará parado depois de acertar um desvanecido com uma flecha, levará um raio no ombro. Sua segunda flecha perfurou o bíceps do desvanecido enquanto a criatura atacava ela. O desvanecido movia-se com velocidade sobre-humana, sua lâmina de fogo negro cortando o ar, interceptando cada golpe que Alia, Lirei e ela desferiam. Fainir saltou no ar, envolvendo o braço da espada do desvanecido com suas enormes mandíbulas. O pinheiro-lobo sacudiu a cabeça de um lado para o outro, dilacerando-o. Quando o desvanecido se virou para Fainir, Baldon investiu contra seu peito, envolvendo seu pescoço com as mandíbulas. O coração de Dan batia forte em suas veias, uma onda de esperança o invadindo. Ele sacou outra flecha. Um clarão surgiu ao seu lado, e arcos de relâmpago cortaram o ar em direção ao véu. Mesmo com Baldon e Fainir pendurados nele, o véu desviou-se dos relâmpagos que passaram velozmente pela noite. Ela investiu, mas a criatura girou o braço e lançou Fainir pelos ares. O pinheiro-lobo atingiu ela em cheio, derrubando ambos no chão. Baldon ainda se agarrava à criatura, com as mandíbulas presas ao pescoço dela. Mas, quando Dan preparou a flecha, um uivo cortou a noite. O coração de Dan apertou, e suas pernas perderam a força. A ponta da espada de fogo negro do desvanecido sobressaía das costas do Anga, com chamas negras tremeluzindo. O desvanecido envolveu a nuca de Baldon com seus dedos pálidos, puxou a lâmina e arremessou o Anga nas chamas furiosas ao seu lado. A respiração de Dan acelerou, seu peito palpitando, o coração apertando enquanto observava o fogo consumir o corpo de Baldon. É o nome que você conquistou. Assim como Teren Eutris é presa de prata, a Aeson Virandran é o quebrado, você é coração firme. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele avançou. Disparou sua terceira flecha, observando-a afundar na carne dilacerada do pescoço do véu. Saltou sobre um tronco em chamas, puxando a corda, engatilhando e disparando. A flecha cortou o pescoço do véu a menos de 1 centímetro do outro. O véu fixou o olhar em Dan e rosnou, sua boca se abrindo mais do que deveria ser possível. Espinhos de argila brotaram do chão e dispararam em direção ao véu, mas a criatura girou, cortando-os no ar com sua lâmina de fogo negro. Ela estendeu a mão e arcos de relâmpagos púrpura avançaram, rasgando raízes e cadáveres, despedaçando pedaços de argila. Dan olhou por cima do ombro e viu os raios abrindo buracos fumegantes no peito dos 3 magos elfos. Lirei e Alia avançaram, atacando por 2 lados. Suas lâminas cortaram tecido e carne, mas saíram limpas, sem derramar sangue. O véu acertou Lirei no rosto com o cotovelo e, em seguida, cravou sua lâmina no peito de Alia. Dan disparou uma 5ª flecha. O desvanecido uivou, cambaleando para trás enquanto a flecha afundava no poço negro de seu olho esquerdo, e rompendo pela parte de trás de sua cabeça. Dan investiu, e Fainir se lançou. O véu balançou o braço, e Fainir congelou no ar como se estivesse suspenso por cordas. Dan preparou a flecha e disparou outra. O véu gritou, a flecha atravessando seu outro olho. Como se cordas invisíveis tivessem sido cortadas, Fainir desabou no chão. Dan prosseguiu com seu ataque, sacando sua última flecha. Ele viu ela se movendo para sua esquerda, suas lâminas reluzindo à luz das fogueiras ao redor deles. Adiante, Alia trocava golpes com a criatura, as chamas negras de sua lâmina irrompendo a cada ataque. Dan preparou sua última flecha e disparou. O véu uivou quando a flecha cortou sua mão com a espada, sua lâmina de fogo negro desaparecendo no ar a centímetros de arrancar a cabeça de Alia de seus ombros. Foi só então que Dan percebeu que ainda estava avançando em direção à criatura, mas agora não tinha flechas nem espada. Droga!
Todos os pensamentos e o medo o abandonaram quando o véu se estendeu e liberou uma onda de fogo negro sobre Alia. O coração de Dan parou quando os gritos da elfa ecoaram pelo ar. Não! O gelo lhe invadiu as veias e ele cambaleou. Ela e Faenir avançaram, mas o véu os repeliu com sua magia. Dan deu um passo à frente, mas vacilou, tremendo. Seu olhar recaiu sobre o local onde Alia jazia, fagulhas de fogo negro ainda tremeluzindo em seu cadáver carbonizado. Ele cerrou os dentes e avançou, com o fogo ardendo dentro de si. O desvanecido o encarou com curiosidade, seus lábios se curvando em um sorriso. Dan se abaixou e agarrou uma flecha que sobressaía de um corpo emaranhado nas raízes da floresta e em arbustos fumegantes. Ele investiu contra o véu, uivando enquanto avançava. Arcos de relâmpagos roxos dispararam em sua direção. Ele se contorceu enquanto corria, sentindo o calor dos relâmpagos passar por seu rosto. Encaixou a flecha, puxando-a e disparando-a em um único movimento. A flecha cortou o pescoço do desvanecido, alojando-se ao lado das outras duas. Ele se esquivou de um golpe da espada de fogo negro do desvanecido, enquanto esta se reformava na outra mão da criatura. Ao passar, Dan estendeu a mão para trás e agarrou a haste de uma flecha que atravessava o pescoço do desvanecido, arrancando-a com um puxão. O esforço o fez cambalear, caindo no chão enquanto o desvanecido se virava para encará-lo. Dan se debateu ao cair no chão, com as mãos tremendo e o coração disparado. Encaixou a flecha que havia arrancado do desvanecido e a disparou. A cabeça do desvanecido ricocheteou para trás quando a flecha atravessou seu queixo e penetrou em seu crânio. A criatura estalou o pescoço de um lado para o outro e, em seguida, virou a cabeça para baixo, na direção de Dan. Uma flecha saía de cada olho, 3 do pescoço, uma atravessava sua mandíbula, uma estava em sua mão e uma em seu braço. Dan respirava com dificuldade, cada músculo do seu corpo doía. Por que diabos você não morre? Algo invisível envolveu a garganta de Dan e o ergueu no ar. Ao mesmo tempo, cada uma das flechas cravadas no corpo do véu se soltou, flutuando no ar ao redor da criatura antes de cair no chão. O véu envolveu o pescoço de Dan com seus dedos pálidos, substituindo o aperto invisível. Ah! O desvanecido soltou um longo suspiro sibilante, inclinando a cabeça para o lado. Seus olhos negros e profundos fitaram os de Dan, sem qualquer sinal das flechas que acabará de ser arrancadas de suas profundezas. Levantou a outra mão, deslizando os dedos brancos e pálidos pela ombreira no ombro de Dan. Inspirou profundamente, num suspiro quase saudoso, pelo nariz. Achei que pudesse ser você. O som que saiu da boca da criatura foi áspero e áspero, quase como 2 vozes falando ao mesmo tempo. Nunca esqueço um rosto, ou uma marca. A criatura continuou a encarar Dan enquanto as chamas rugiam ao seu redor, a floresta em chamas. Dan se debatia e chutava, os dedos do véu se fechando em torno de sua garganta. De vez em quando, Dan via elfos e rebeldes correndo de volta para a cidade, ensanguentados, queimados e carbonizados. Nenhum deles lhe dava atenção, nem a ele nem ao véu. Esses corpos são tão frágeis, sibilou, apertando os dedos com força. Nada além de carne e osso. Que pena! Espero me livrar disso em breve. Dan socou o braço do desvanecido com os punhos, mas a criatura não se moveu. Sua visão ficou turva, seus pulmões ardiam. Seus braços ficaram pesados, sua respiração curta e rouca. A pressão em sua garganta apertava cada vez mais. Enquanto sufocava, ele olhou além do desvanecido. Lá, através de sua visão embaçada, viu um brilho púrpura atravessar a fumaça e as chamas. Kalen avançou através das chamas, chicoteando fios de ar ao seu redor. Rebeldes, elfos e Dvalin Angan cercavam, com Tarmon, Vaeril, Eric e os outros correndo ao seu lado. Chamas rodopiavam ao redor do véu enquanto ele mantinha Dan suspenso no ar, com os dedos enrolados em sua garganta. Lá em cima, Valeris cruzou a copa das árvores em direção a Kalen. Através dos olhos de Valeris, Kalen podia ver as silhuetas dos 3 dragões planando no céu escuro, suas escamas brilhando na luz vermelha da lua de sangue. Eles ainda não tinham visto Valeris. Mantenha-se discreto. Um murmúrio de resposta soou na mente de Kalen. Ele avançou rapidamente, puxando fios de ar, sentindo o poder de Valeris percorrer seu corpo. Precisava ser rápido. Enrolou os fios em uma lança que estava no chão ao seu lado e a chicoteou pelo ar com toda a força. Chamas rodopiaram ao redor da arma enquanto ela cortava o ar e se chocava contra a lateral da cabeça do desvanecido. A força do golpe o ergueu do chão. Dan caiu no chão. Kalen se esforçou mais, sentindo as pernas arderem. Ele deslizou a espada para a bainha, ajoelhando-se ao lado de Dan,
agarrando a nuca do amigo e sacudindo Dan. Dan. O medo apertava o coração de Kalen com suas garras gélidas. Ele sacudiu Dan freneticamente, com as mãos trêmulas. Dan, por favor. Eu não posso perder você também. Dan deu um suspiro de alívio, e Kalen sentiu uma onda de alívio. Os olhos de Dan se arregalaram enquanto ele inspirava profundamente. Ele olhou para Kalen, com o rosto coberto de sangue seco e os olhos vermelhos por causa da fumaça e do fogo. Já era hora. Ele sussurrou com a voz rouca. Kalen soltou uma risada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te odeio, disse ele, soltando um suspiro. Você não conseguiria me odiar nem se tentasse. Agora, me ajude a levantar. Kalen ajudou Dan a se levantar, mas algo os atingiu em cheio. O mundo girou quando Kalen caiu no chão. Uma dor lancinante percorreu suas costas e seus ouvidos zumbiram. Algo o envolveu e o arrastou pelo ar, dedos se fechando em torno de sua garganta. Quando sua visão clareou, ele se viu encarando o véu. Um buraco atravessava a lateral da cabeça da criatura, onde a lança atingira. Um lado de seu rosto estava mutilado, mas o véu parecia ileso. Eu estava te procurando, sibilou a criatura. Ela o estudou. Kalen tentou desembainhar sua espada, mas estava congelado no ar, algo invisível o mantendo imóvel. Magia de sangue. Ele sentiu o véu puxando a centelha, mas antes que a criatura pudesse protegê-lo, Kalen ergueu uma ponta de espírito, como Vairil o havia ensinado. Assim que a ponta de espírito atravessou a proteção que o véu tentará formar, Kalen forjou fios de ar em uma esfera e os arremessou contra o peito da criatura. O véu cambaleou para trás, e Kalen caiu no chão. Mãos o ergueram. Ele desembainhou a espada e viu Aen, Varlin e Lirin investindo contra o véu, luzes verdes cintilando enquanto brandiam seus nitraus pelo ar. O véu acompanhou os golpes de suas lâminas, movendo-se com velocidade aterradora, o fogo negro de seu nitral engolindo os lampejos de luz verde. Enquanto Kalen avançava, Azils e Tassia apareceram à sua direita, com Aeson e os outros Aquina logo atrás. A centelha vibrava no ar, com fios de cada elemento se entrelaçando ao redor. O véu moveu-se num borrão. Arcos de relâmpagos púrpura irromperam de suas pontas dos dedos, abrindo buracos em 4 elfos que investiam. Bloqueou um golpe de Lirin e, em seguida, lançou o homem pelos ares com magia de sangue invisível. Girou, sua lâmina de fogo negro cortando o pescoço de um Dvalin Angan que investia em sua forma de servo. O corpo decapitado do Angan caiu no chão em uma nuvem de cinzas. Chamas negras jorraram da palma aberta do desvanecido, engolindo 2 rebeldes em seu fogo. Enquanto Kalen avançava em direção à criatura, ele entrou em modo dragão atacante, deixando as formas de esfidaria vagarem por sua mente. Ele brandiu sua lâmina para cima, encontrando o nitral forjado em chamas. Um uivo ecoou, e ela apareceu atrás do véu. Ela saltou para as costas da criatura, seus olhos brilhando em âmbar, seus dentes afiados e alongados como presas. Ela mordeu o pescoço do véu, sacudindo a cabeça de um lado para o outro, rasgando a carne. Enquanto fazia isso, Faenir saltou das chamas, dilacerando a perna da criatura. A fenda estendeu a mão para trás, agarrou ela pelos cabelos e a arremessou por cima do ombro. Tarmon saltou para frente e decepou o braço da criatura na altura do cotovelo, o nitral de fogo negro desaparecendo aos poucos. Eric e Vairil avançaram rapidamente, o aço reluzindo, e em rápida sucessão, desferiram o outro braço e a perna esquerda da criatura. Antes que Kalen pudesse sequer se mover, Dan passou por ele em disparada, uma lâmina élfica curva na mão. Dan lançou-se contra a fenda, cravando a lâmina em seu peito. O desvanecido caiu para trás, e Dan puxou a espada do peito da criatura, girando-a atrás da cabeça. Momentos depois de o desvanecido atingir o chão da floresta, Dan lançou seu peso para frente e decepou a cabeça da criatura, o aço cravando-se em uma raiz grossa atrás do pescoço do desvanecido. Dan soltou a lâmina e caiu de joelhos, com os ombros tremendo. Ele começou a soluçar, balançando a cabeça. Dan, está morto. Você o matou. Kalen deslizou a espada para a bainha enquanto se aproximava de Dan. O novo manto branco do amigo estava manchado de sangue, carvão e sujeira. Deveríamos tê-lo matado com uma lâmina da alma, disse Lirin, encarando o cadáver decapitado do desvanecido. Dan se virou para Kalen, com os olhos vermelhos. Levou Alia e Baldon. As palavras foram como um soco no estômago de Kalen. Atrás dele, um uivo rasgou a noite. Ele se virou e viu a Neera ajoelhada ao lado de um corpo carbonizado e enegrecido, com a cabeça inclinada para o céu. Precisamos continuar avançando, disse a Aeson,
o rosto iluminado pela luz rosada da lua de sangue que penetrava a floresta através da enorme abertura na copa das árvores, criada pelo fogo do dragão. Os outros Rakina, junto com Azils e Teren, o seguiram, contemplando a desolação. Pelo menos 2/3 do exército de Loria ainda estão de pé e marcharão por aqui para chegar à cidade. Teren empurrou Aeson e caiu de joelhos ao lado de Dan. O elfo encostou a testa na de Dan enquanto lágrimas escorriam pela sujeira e sangue no rosto de Dan. Vamos lamentar depois, Dan. Agora, honramos a memória deles permanecendo aqui. Lágrimas também brilhavam nos olhos de Teren. Kalen havia se esquecido de quanto tempo Baldon fora amigo do elfo. Dan. Kalen virou a cabeça e viu Lirei cambaleando em direção a eles, com o nariz quebrado e sangue espalhado pelo rosto. A maior parte do manto verde da elfa havia sido consumida pelas chamas. O tremor nos ombros de Dan intensificou-se quando ele olhou para Lirei. Sinto muito, disse ele, balançando a cabeça. Eu não pude fazer nada. A dor da perda apertou o peito de Kalen ao ver a miríade de emoções que cruzaram o rosto de Lirei em meros instantes. O lábio da elfa tremeu, mas ela se manteve ereta. O corpo dela... Dan balançou a cabeça negativamente. Lirei assentiu solenemente. Mianitir Tildir, Vezani. Laúva Niassa do Idenir Viel Arautinua. Maeraia Tael do Yassiniael. Indil Vira Naraya Andim. Minha alma para sua, irmã. Amarei você nesta vida e para sempre. Que Eraia a acolha em seus braços. Até nos encontrarmos novamente. Indil Vira Naraya Andim, sussurrou Teren. Ele se levantou e tocou a bochecha de Lirei com os dedos, dando-lhe um sorriso fraco. Kalen repetiu as palavras. Aeson se aproximou, olhando de Teren para Kalen e para Lirei. Indil Vira Naraya Andim. Ele estendeu a mão e agarrou o braço de Lirei. Alia Dalvin Valaidria em Sinielvinhar em Sininitir. Anis, Dia Aluras. Alia morreu com honra no coração e na alma. Agora, ela descansa. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Lirei enquanto ela sentia, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Quando Aeson se virou e começou a incitar todos a seguirem em frente, uma sombra se espalhou pelo chão e a luz rosada da lua de sangue desapareceu. Valeris desceu pela abertura na copa das árvores, forjada pelo fogo do dragão, suas escamas brancas reluzindo à luz das chamas. O dragão estalou as asas, e chamas, cinzas e folhas quebradiças rodopiaram no ar quando ele pousou. Os elfos e rebeldes que estavam em retirada pararam abruptamente, olhando para o dragão branco. Valeris esticou o pescoço, pressionando a ponta do focinho contra as mãos estendidas de Kalen, um suave ronco ressoando da garganta do dragão. Kalen encostou a testa nas escamas do focinho de Valeris e passou as mãos pelos longos chifres que emolduravam a mandíbula do dragão. Estou bem. Imagens de Alia e Baldon passaram pela mente do dragão, seguidas por uma sensação de perda que apertou o coração de Kalen. Mais um membro da família perdido. Após alguns instantes, uma sensação de urgência invadiu a mente de Kalen, imagens do que o dragão vira passando rapidamente entre suas mentes. Kalen se virou para Aeson e os outros. O encanto se dissipou e a guarda do dragão está voando em direção à cidade. Como isso é possível? Aeson olhou para Teren. Não tenho certeza. A menos que alguém tenha quebrado uma das pedras de segurança. Não importa, interrompeu Kalen. Não importa como ou porquê. Eles estão voando em direção à cidade e precisamos impedi-los. Kalen olhou ao redor. Tantas pessoas de quem ele gostava reunidas em um só lugar. Dan, ela, Aen, Tarmon, Vaeril, Eric, Teren. Os olhos de Lirei estavam vermelhos e irritados, marcas de lágrimas rasgando a sujeira em seu rosto. Azils permanecia em silêncio, sua pele azulada parecendo brilhar à luz da lua de sangue e das fogueiras. Os olhos do Jotnar ainda estavam cheios da perda de cenas. Kalen olhou para Aeson. Recupere todos eles e prepare o que restou de nossas forças para o ataque de Loria. Precisamos lutar ao lado dos elfos. Os olhos de Aeson se estreitaram ao entender o que Kalen estava insinuando. Você não vai subir lá, Kalen. Eles vão te despedaçar. Não tenho escolha. Não posso deixar que queimem a cidade. Kalen, você precisa usar a cabeça. Há mais de 60.000 lorianos marchando para cá. Centenas de magos. Desvanecidos. A guarda do dragão é forte demais para você. Precisamos pensar em... Eu não vou fugir, rugiu Kalen, com Valeris pairando sobre ele. A fúria do dragão ardia intensamente, queimando ambos.
Você sobreviveu todo esse tempo fazendo o que tinha que fazer. Você construiu rebeliões, alimentou incêndios. Você é um sobrevivente, Aeson. Mas eu não quero mais sobreviver, eu quero lutar. Kalen gesticulou para todos ao redor. É agora. É aqui que fazemos nossa escolha. A escolha de resistir, porque se continuarmos fugindo, fugiremos para sempre. Um estrondo grave ressoou no peito de Valeris, e Kalen olhou para o dragão. Chega de fugir. Se morrermos lá em cima, que assim seja. Mas não conseguiríamos viver com a consciência tranquila sabendo que fugimos quando poderíamos ter feito algo. Kalen olhou de ela para Aen. Não faz sentido viver se não lutarmos pelo que amamos. Fomos feitos para ser Draleide. Fomos feitos para ser guardiões, não sobreviventes. A respiração de Kalen estava irregular, suas mãos tremiam. Ele reprimiu toda a raiva e a sensação de perda e olhou para Neera, que ainda estava ajoelhada ao lado do cadáver carbonizado de Baldon. A Neera, outro membro do clã Fenrir, chegou à cidade recentemente, não é? A Neera se endireitou, com os olhos brilhando. Sim, filho do quebrador de correntes. Diango. Ele estava ferido. Ele repousa em Alura. Contate-o, preciso que os elfos enviem magos às torres mais altas e aos penhascos de Aravel. Diga-lhes que vou derrotar a guarda do dragão e que precisarei de apoio. Assim será feito. A Neera fez uma reverência, depois caiu no chão, fechando os olhos. Kalen voltou-se para Aeson. Se eu conseguir mantê-los ocupados, guiá-los pelos vales, você conseguirá vencer em terra. Chora se virou, encarando Kalen. Teremos que atacá-los com tudo o que temos. Não poderemos simplesmente nos esconder atrás dos muros e esperar. Mas se você conseguir mantê-los afastados, teremos uma chance. Eu vou com você, disse Vaeril, dando um passo à frente. O dragão branco estampado em sua couraça assumiu um tom rosado à luz da lua de sangue, e seus cabelos cintilaram. Posso usar a centelha das costas de Valeris. Calma. Teren pousou a mão no peito de Vaeril. Do jeito que ele precisa voar, você nunca conseguirá se segurar. Sua honra está intacta, Vaeril. Ao contrário da maioria dos outros elfos, Vaeril sempre olhara para Teren com grande respeito, mas naquele momento Kalen só conseguia ver desgosto em seus olhos. Não tem nada a ver com honra. Independentemente disso, disse Teren com voz firme, o fato permanece. Enquanto Teren discutia com Vaeril, ela aproximou-se de Kalen. Aen e Faenir estavam ao seu lado. Eu vou, ela. Ela não respondeu. Ela apenas puxou Kalen para um abraço, pressionando o queixo contra a curva do pescoço dele. Ela se afastou e olhou nos olhos. Eu te amo. Eu também te amo. Volte para nós, está bem. Kalen assentiu com a cabeça, dando-lhe um sorriso fraco. Coçou Faenir abaixo do queixo, recebendo em resposta um resmungo de satisfação. Aen o puxou para um abraço, suas armaduras tilintando. Mantenham-nos em segurança, disse Kalen, olhando para os outros. Aen assentiu com a cabeça e, em seguida, olhou por cima do ombro de Kalen para Valeris. Vocês cuidam um do outro. O dragão baixou a cabeça, inclinando-a para o lado enquanto a mão enluvada de Aen roçava suas escamas. Uma onda de calor emanou de Valeris para Kalen enquanto o dragão olhava para Aen, ela e Faenir. Um profundo instinto protetor o invadiu. Eu acredito em você, irmãozinho. Nos veremos em breve. Metal líquido escorreu da gola da armadura sentinela de Aen, formando um capacete enquanto ele se virava para Lirin e Varlin. Vou garantir que Eric não faça nenhuma besteira, disse Tarmon, segurando o antebraço de Kalen. E eu vou garantir que ele não faça nada muito sensato. Eric bateu com as mãos na lateral do capacete de Kalen. Dê a eles fogo, Kalen. Dê a eles fogo e sangue. Faremos o mesmo aqui embaixo. Kalen cerrou os dentes. Agarrou a parte de trás do capacete de Eric e apertou ainda mais as cabeças um contra o outro. A cada despedida, seu estômago se revirava, sua garganta se fechava e seu peito se apertava. Sabia que, muito provavelmente, nunca mais veria nenhum deles. Mas se conseguisse ganhar tempo suficiente, se ele e Valeris tivessem a sorte de matar um dos guardas do dragão, então talvez, só talvez, pudessem fazer a diferença. Enquanto Eric se afastava e ele e os outros se reagrupavam e se preparavam para seguir o resto do exército em retirada em direção à cidade, Dan abraçou Kalen e deu-lhe um tapinha nas costas. Te vejo quando você voltar, disse Dan, dando a Kalen um sorriso fraco.
Seus olhos ainda estavam vermelhos, e lágrimas haviam aberto caminho pela sujeira, cinzas e sangue que marcavam seu rosto. Ele sustentou o olhar de Calen por um instante, depois o puxou para um abraço apertado, antes de se virar e caminhar de volta em direção a Teren e os outros. Valerice curvou a cabeça, estendendo a pata dianteira. Calen subiu e se posicionou na nuca do dragão. Uma profunda tristeza os consumiu enquanto contemplavam as chamas intensas, os corpos carbonizados e seus amigos retornando penosamente para a cidade. É isso aí, sussurrou Calen, passando a mão enluvada pelas escamas de Valerice. Vir Solian Catar, Vir Dal Catar, Lael Unir Adir, Dralei de Enealdrir, Hakina Naidalva. Vivemos juntos, morremos juntos. Sou sempre seu. Ligado pelo fogo, quebrado pela morte. Um estrondo profundo ressoou pelo dragão enquanto ele abria as asas e sacudia o pescoço. Memórias passaram pela cabeça de Valerice, rompendo a casca, viajando por Eferia, voando em Belduar, lutando em Quinspas. Rostos surgiram: Arthur, Elissar, Coric, Lopir, Falmin, Alven, Eldin, Baldon, Alia, Riste, Freys, Vars. Todos aqueles que o Império lhes havia tirado. A família que encontraram e conquistaram, a família que perderam e a família que Valerice nunca chegou a conhecer. À medida que as imagens se dissipavam, não era tristeza que inundava a mente de Valerice, mas sim fúria. Pura fúria desenfreada. Se esta noite fosse a noite em que morreriam, levariam consigo todas as almas que pudessem. Valerice se moveu, batendo as asas contra o ar, erguendo-as através da abertura na copa das árvores, onde as chamas ainda ardiam. O ar livre os envolveu enquanto Valerice subia e soltava um rugido que sacudiu o ar como trovões.